Ora pro nobis. Hasta en el nombre esa planta parece ser miraculosa. Y también es llamada carne de los pobres, lo que hace con que nosotros tengamos mucho interés en ella. Hoy yo voy a hablar sobre más una punk, una planta alimenticia no convencional, pero muy utilizada y conocida por los ancianos acá en Brasil y también en regiones de Uruguay, Argentina y Colombia, entre otros. Además de hablar de las propiedades de ella, también te voy a enseñar una receta muy fácil para un almuerzo en familia, bien como nosotros podemos reproducir ella. Ustedes ya saben, mi nombre es Samantha Klein y bienvenido a mi canal Mi Jardín en el Desierto. Hola gente, entonces bienvenidos acá de nuevo a mi canal Mi Jardín en el Desierto, pero en más un episodio de la serie acá en la chacra de mis papás en Brasil, en el sur de Brasil, en la Araucanía, en el inicio de la sierra. Dando unas vueltas por acá, por la propiedad, yo consigo encontrar muchas plantas que pueden ser consumidas, pero que nosotros no consumimos normalmente, visto que no hay conocimiento sobre ellas y también no se perpetúa en el mercado. Pero si hablamos con los más antiguos, las personas que viven en esa región, ellos súper la conocen y muchas veces también ellas son conocidas y mucho más famosas en otros países. Y es el caso de la Ora pro nobis. En realidad, el nombre oficial de esa plantita acá es Pereschia aculeata. Y aunque no parezca, porque ella es muy verde, muy esponjosa, ella es una cactácea, siendo muy fácil de cultivar en los climas más extremos, como los que abundan demasiado las temperaturas altas y el sol, bien como en locales de sequía. Así que si ustedes conocen a alguien que tiene esa planta en Chile, por favor, háblame, porque hoy también te voy a mostrar cómo se puede fácilmente reproducir esa planta. Me encantaría tener allá en Arica. Pero además de esa, la Pereschia aculeata, nosotros también tenemos otras variedades de Ora pro nobis, como por ejemplo la Ora pro nobis amazónica y también la Ora pro nobis que da entonces en forma arbórea y no arbustiva como esa. Pero las tres tienen la misma propiedad, se puede comer casi toda la planta. Los caules más blandos, las hojas, las semillas, los frutos y también las hojas, que es la principal parte que nosotros consumimos de ella. E Ora pro nobis, para quem conhece um pouquinho de latim, já devem estar perguntando-se. Ora pro nobis em latim significa orar por nosotros, visto que essa planta sempre foi utilizada então em la salida de las misas em las iglesias. Los padres preparavam comidas muy ricas en nutrientes para los fieles, para que así ellos aguantasen todas las horas en los domingos a la mañana, bien como que saliesen un poquito más fuertes hacia sus casas, a donde ellos tienen que trabajar por muchas y muchas horas, labrando, trabajando la tierra. Así que la Ora pro nobis, además de rezar por nosotros y traer muchos nutrientes y salud a nuestras casas, también es llamada de carne de los pobres, visto que el porcentaje de proteína y la calidad de proteínas que tenemos en esas hojas, frutos y flores es muy alta. Más o menos 25% en las hojas verdes y puede llegar hasta 35% en las hojas ya secas, visto que va a estar un poquito más concentrado. Y por eso entonces ella se asemeja mucho a la carne, visto las grandes cantidades de proteína que tenemos en ella. Pero no es solo eso, ella también abunda en varias vitaminas, zinc, manganés, hierro, calcio, entre otros, ayudando tanto para la recuperación muscular, bien como también fortalecendo el sistema inmunológico, tratando anemias por la cantidad de hierro y también mejorando el trato intestinal por la cantidad de fibras que ese material tiene. Se ustedes já probaram Ora pro nobis, ustedes van a ver que ella tiene como una capa mucilaginosa, igual que una cactácea. Y eso también va a ayudar mucho también a limpiar y regenerar el sistema digestivo. Son muchas propiedades para solo una planta y por eso ellas reciben ese nombre tan especial. Algunas personas pueden conocer ella también como Ora brobó y también lobrobó en algunas regiones de acá de Brasil. Pero para reconocer ella es muy fácil, si nosotros tocamos las hojas, nosotros vemos que ella es bien lisa y también el color es de un verdecito un poquito más claro. Como ella es entonces una cactácea, nosotros vamos a ver que ella tiene una gran cantidad de agua,
tanto dentro de las hojas, bien como en los tallos un poquito más jóvenes. Y eso hace con que ella aguante tanto así las sequías. Las hojas son lanceoladas y están dispuestas entonces alrededor de un tronco que posee muchas y muchas espinas. Así que tratar con esa planta nosotros tenemos que cuidar mucho para no pincharnos cuando vamos a cosecharla. Las flores varían en el color. Por ejemplo, essa, la peresquia aculeata, que yo dije que tiene esa formación más arbustiva, tiene las flores blancas. Y esa entonces va a ser la con más abundante crecimiento y la más utilizada en la medicina. Los otros dos tipos de Ora Pro Nobis, eles podem ter entonces flores rojas, anaranjadas e também mais moradas. Então, todas elas são comestíveis. Acá nós não vemos as flores agora porque nós estamos recém em dezembro, mas eles começam a abrir em enero e vão até mais ou menos abril florescendo. Depois dessa época, nós vamos a ter os frutos, que vão ser mais ou menos pequenos de color anaranjado, que também são muito ricos e muito comestíveis. E essa planta também é muito versátil, nós podemos comê-la em diferentes pratos, tanto salados como dulces. Nós podemos utilizar suas hojas já em uma ensalada, mas também podemos processá-lo, secá-lo e fazer harina com ela para fazer bolos, biscochuelos, panes. Também poderíamos rehogá-la, poderíamos freí-la. São demasiados os pratos que nós podemos incorporá-la. A mim me gusta então só sacar as hojas e cociná-las junto com a pasta. Assim podemos pôr 50% pasta, 50% Ora Pro Nobis. Ela vai cocinar-se muito fácil e assim nós podemos comer essa mescla para não comer solamente carboidratos. Pero também poderíamos agregá-la em jugos, visto que seu gosto é muito suave, nós não teríamos nenhum problema em mesclar um pouquinho com limão e assim consumi-la também. E se nós então agarramos essas hojas, não importa de que parte da planta, visto que como elas são suculentas, elas não começam a quedar muito secas facilmente e nós la mordemos, ela vai ter essa textura bem suave, bem blandita, como se fosse uma lechuga um pouquinho mais encorpada. É muito agradável de solamente estar passando por acá adelante, agarrar uma hojita e sair masticando e comendo mientras nós hacemos nossos trabalhos. Assim que é muito bom ter uma cerca de casa, visto que podemos cambiar então nossos aperitivos do dia a dia, que muitas vezes são muito ricos em sal, em carboidratos, em fritura, e utilizar essas hojas. Pero aunque nós passemos e agarremos a vezes e destaquemos uma hoja, não é assim que nós deveríamos cosechá-la. E agora vou mostrar como. A Ora Pro Nobis tem crescimento muito rápido, assim que se nós sacamos essas hojas, em grande parte ela vai começar a continuar crescendo suas ramas, que são demasiado largas, e assim nós vamos a ter um arbusto sem muita formação. Igual já expliquei no vídeo da poda da albahaca. Ela não vai florescer e morrer, visto que é uma planta perene, não caducifolia, pero sim ela vai quedar então com uma mala formação, vai quedar muito hueca dentro e vai começar a esparramar-se, ocupando muita parte de nosso jardim. Assim que a melhor forma de cosechar e podar ao mesmo tempo seria então utilizando ou uma tijera ou um cuchillo. As ramas não são muito gruesas, assim que não vamos a ter muita dificuldade de sacá-las. Se nós hacemos essa poda, cosecha, sacando ramas inteiras desde mais de la base, nós vamos a fomentar que ela empiece a ramificar-se cada vez mais e assim quedar um arbusto que também vai poder ser utilizado como cerco vivo ou também ornamental em nosso jardim. Ela pode quedar muito bem copadita, cerradita, dando uma boa impressão e também valor ornamental. E não se preocupem de tê-la cerca de casa, visto que ela não hace mal, em realidade hace muito bem, também para mascotas, ganado, perros, gatos, entre outros. A única coisa é que temos que cuidar com os niños, visto que ela tem bastante espinas. E se nós vemos, então sacamos mais ou menos 1/3 a 2/3 de nossas ramas e vamos começar a reduzir bastante seu tamanho. Vamos a venir com cuidado para não pincharnos em las espinas e sacar essas ramitas.
E já que nós estamos fazendo su poda, nós podemos aproveitar esse momento para selecionar ramas para também fazer sua reprodução. Además de poder utilizar sus frutos en el caso de la Pereschia aculeata para hacer la reproducción sacando las semillas y entonces procediendo con la propagación normal de semillas, nosotros también podemos hacer su reproducción por esquerres, que é muito mais rápida e muito mais fácil e também vai poder ser utilizada por os outros tipos de Hora pronobis. A Hora pronobis amazônica, ela não consegue reproduzir-se muito bem por semillas. Pero bien, nós estamos sacando qualquer tipo de rama para o consumo, a maioria das vezes verde, visto que ela solo parcialmente queda lignificada, queda lenhosa. Lo que nós vamos ter que fazer para buscar uma rama que pode ser propagada é buscar mais em la base de nossas plantas. Acá nós vemos uma rama bem verde na punta e quanto mais nós vamos hacia abaixo, ela empieza então a quedar com essas estrias e uma coloração um pouquinho mais oscura. Esse é o ponto então que nós vamos a necessitar para hacer nossa propagação. Troços de ramas semilenhosas, verdes hacia arriba e um pouquinho mais marrones hacia abaixo. Com nossa tijera, nós vamos fazer um corte limpo bem em la base. Assim, nós vamos a conseguir ver então essa intersecção entre os dois colores. Vamos a sacar as hojas de mais abaixo. Vamos eliminar o tope que vai desidratar-se muito rapidamente e vamos a quedar então com um esquerre de mais ou menos 30 centímetros. Posso sacar um pouquinho mais de las hojas, visto que na propagação por esquerre, se nós deixamos muitas hojas, eles acabam evapotranspirando muito e assim não conseguem ganhar a corrida de enraizamento e desidratação. Esse esquerre nós vamos poder plantar em um substrato, metade arena, metade humus e ele estaria bem. A Hora pronobis não necessita muito nutriente, aún depois de transplantada, quando ela já tenha raízes, nós não necessitamos abonarla frequentemente. E assim de fácil, então, nós vamos a ter mais uma plantita de Hora pronobis para regalar para nossos amigos, bem como plantar mais em nosso jardim. Bem, e como eu já havia dito, eu vou ensinar uma receita para que vocês consigam sacar mais proveito dessa punk tão especial que nós encontramos aqui na América. E ojo, ela é nativa, assim nós vamos estar fomentando a não perda da conservação de nossas plantas endêmicas de nossas regiões para quem é acá da América do Sul. A primeira coisa que nós vamos fazer para fazer esse pesto de Hora pronobis vai ser selecionar as hojas. Assim que nós já temos nossas ramitas que nós vamos a ter que dispensar dessa vez. Podemos echar a nossa composteira, obviamente, e vamos a sacar as hojitas, sempre cuidando para não espetar-nos nesses bem duros espinos. Para fazer esse pesto, nós vamos necessitar 2 taças de hojas de Hora pronobis. Assim que vamos ir sacando todas elas, é só tirá-la hacia abaixo e ela facilmente se destaca. Listo, hojas selecionadas. Se vocês preferem e não confiam, visto que vocês têm gatos ou outros animais em seu pátio, vocês podem proceder com lavar ela e depois secar. Acá, como a mim me gusta comer essas coisas um pouco mais naturais, já vou processá-la assim mesmo. Además dessas 2 taças de Hora pronobis, nós vamos necessitar também 1 a 2 dientes de ajo, umas 5 cucharas de azeite de oliva, sal, pimenta a gosto e meia taça de nueces picadas. E também, se vocês querem, podem agregar meia taça de queso parmesano. Também, se vocês têm a mano, agora em pleno enero já tenho bastante dessa planta também, já vou agregar um punhado de albahaca. Bem, agora que nós já temos todos nossos ingredientes, parmesano, sal, ajo, Hora pronobis, azeite de oliva e um pouquinho de albahaca, nós vamos utilizar todos esses ingredientes dentro de nossa licuadora. Primeiro, nós vamos então a poner nossa Hora pronobis
pero destroçando um pouquinho as hojas para que seja mais fácil o processo. Vamos poner como 4 cucharas de aceite de oliva, nuestras hojas de albahaca, los 2 dientes de ajo parmesano Y las nueces. Sal. Ustedes também podem agregar pimenta. E vamos empezar a licuar. Se é necessário, nós podemos começar a echar algumas cucharitas de água para ajudar no processo. E assim de fácil, nós temos pesto muito nutritivo, com grandes porcentagens de proteína, manganês, zinco, hierro, cálcio, para evitar a maior quantidade de enfermedades possíveis. De verdade, essa planta é a melhor pregaria possível. Pero agora, además de nutritivo, nós temos que ver se realmente quedou rica. O que não dudo, pero vamos a provarla. Como qualquer pesto, de verdade, é riquíssimo, é exquisito. E nós vamos a comer e as pessoas de verdade nem vão a perceber que nós hicimos pesto de punk. Pero además desses pratos, nós também poderíamos fazê-la frita, como eu mostrei no vídeo do peixinho, bem como secarla, fazer harinas e fazer uma grande quantidade de produtos. Bem, gente, espero que vocês se animem em fazer esse prato ou algum outro com Ora Pro Nobis, porque de verdade vocês podem agregá-la em qualquer receita, ou também prová-la, ou cultivá-la e regalar para as pessoas que lhe gustam. É muito importante que nós empecemos a diversificar cada vez mais nossas comidas, bem como recuperar esse conhecimento ancestral e também proteger nossas plantas nativas. Se vocês têm alguma outra plantita nativa de acá da América do Sul que a vocês les gostaria que aparecer acá nesse canal, por favor, comentem acá abaixo. E se les gostou o vídeo, por favor, suscríbanse ao canal para apoiar-nos. Nós já somos mais de 60.000 amantes da natureza e pessoas que querem avidamente absorver cada vez mais ciência e conhecimento. Espero que les haya gostado do vídeo e até a próxima.